Bom dia a todas as pessoas presentes. Eu gostaria de iniciar, então, essa nossa atividade em parceria com o Ministério Público Federal, né, uma oficina prática de produção de artigo científico na área jurídica. Agradecendo a todos vocês que estão aqui presentes. Nós pensamos esse momento para vocês discentes, né? Então, por favor, aproveitem bastante. A gente sabe que o mestrado profissional, ele é basicamente composto por pessoas que estão na atividade profissional há bastante tempo e que, por vezes, precisam de um suporte para retomar essa atividade acadêmica, né? Então, o PPG-DDA preocupado com esse apoio, né? Tem no segundo termo aditivo ao acordo de cooperação técnico-científico entre a UFPA e o Ministério Público Federal, a Procuradoria da República no Pará, tem ações previstas para dar esse suporte de realização de atividades com a participação de professores externos. No nosso programa, a turma está cursando uma disciplina de metodologia aplicada com a professora Luli Fischer, né? A turma terá no próximo período mais uma disciplina de metodologia de intervenção com a professora Luana Tomás. Então, esse é uma característica do nosso programa, né? A preocupação com as questões metodológicas na produção científica aplicada e com qualidade. E é nesse contexto que a gente convidou o professor Rafael Matos. Eu gostaria muito de agradecer a presença dele aqui. Vou fazer uma breve apresentação, depois deixar com ele aí para ele se apresentar melhor. O professor Rafael, ele é professor do Uniceub, em Brasília, em diversos cursos, né? Sociólogo e antropólogo, com experiência em metodologias, especialmente das metodologias Chicote-Quali, e aí ele vai, então, nesse momento, né, nessa hora e meia, auxiliar-nos, tirando algumas dúvidas muito básicas sobre a produção de artigos científicos. Professor Rafael, eu lhe agradeço e lhe repasso, então, a palavra. Bom dia, professora doutora Andresa, muito obrigado pelo convite. Bom dia, professor Jerônimo. Bom dia, turma. Vai ser uma oportunidade muito bacana para a gente poder trocar informações, certo? Eu fiz duas apresentações que são bem estruturadas, relacionadas aos pontos específicos ali, né, do artigo científico, e eu foquei também bastante na parte de análise e resultados, que essa é a parte extremamente essencial do artigo científico. Então, a gente vai fazer uma abordagem bem ampla e vai ser muito interessante aí para as pessoas que estão com interesse em publicar artigos para o trabalho final de vocês. Então, acho que vai ser um momento de bastante troca de informações e vai ser bem, bem bacana mesmo. Eu estou com a intenção da gente fazer de uma maneira, assim, bem prática, bem focada, sem ficar, né, com muita firula, né, e a gente partir, depois desse período de mais ou menos uma hora e pouquinho, já para tirar dúvida mesmo, a gente fazer, né, umas rodadas de perguntas para que vocês consigam sanar algumas dúvidas aí que estão persistindo. Então, vamos lá, né? Vamos fazer esse bate-papo aí que vai ser bem bacana. Vou começar aqui a reproduzir, tá? O material, ele vai ficar disponível para vocês, tá bom? Então, esses dois slides que eu preparei, eu vou depois passar para o Matheus, e aí vocês vão recebê-lo, tá? Fiquem despreocupados quanto a isso. A única coisa que eu gostaria de fazer antes é mandar aí, né, um bom dia, um salve. Eu sempre gosto de fazer isso com o pessoal quando a gente está nessas oficinas, quando a gente está em sala, né, mandar um bom dia aí individual para vocês, um bom dia para Ana Leia, professora doutora Andresa de novo, obrigado pela oportunidade, né, pessoal do PPGDA, pessoal do Ministério Público Federal, Bruno, Daniel, Eduardo Iquetani, Enorê, professor Girolamo, Gustavo, Lília, Luciana, Matheus, Tânia, Vera e Vivian. E o Anderson, não sei se é o Anderson ou o Wanderson, mas de qualquer forma, já falei as duas aí para não tentar errar, tá? Obrigado. Um bom dia a todos. É o Anderson, professor. É o Anderson, fechou. Agora já não vou errar aqui quando a gente falar. Então vamos lá, deixa eu começar aqui a fazer a reprodução. Bom dia, bom dia.
todos e todas. Obrigado aí pela participação. Não. Junto primeiro. Acho que todo mundo consegue ver direitinho aí, certo? Sim. Bacana. Então, vamos lá. Vamos tratar de metodologia científica, né? Primeiro a gente vai falar das etapas ou fases da pesquisa. Pessoal, o primeiro aspecto para vocês considerarem, para ser o ponto de partida do artigo científico de vocês, é a formulação do problema, tá bom? Relacionada à formulação do problema, se seguem todas as outras etapas. Então, se você tem já a delimitação do seu tema, você precisa necessariamente pensar a formulação do seu problema. Um problema bem delimitado, objetivo, que tenha uma característica de responder a algo que, se não tem uma resposta de antemão, você vai investigar, você vai trazer as informações sobre esse problema e a gente vai ver como é que formulamos um problema de pesquisa daqui a pouquinho, certo? Depois que você formulou o seu projeto, formulou o seu problema de pesquisa, você vai necessariamente fazer a construção dos seus objetivos específicos e gerais. Por quê? Porque é um encadeamento lógico, tá bom? O problema, ele está encadeado com os objetivos gerais e específicos. Os objetivos específicos, eles têm como característica ajudar a responder o seu objetivo geral, e o seu objetivo geral, ele está linkado ao seu problema de pesquisa, certo? Então, esse encadeamento é o que vai ajudar a fazer a construção de toda a resposta para o que você se debruçou. Depois, você vai determinar o plano de pesquisa, como você vai fazer, o que você vai fazer, e para isso você vai ter que usar as técnicas. Então, a professora doutora Andresa, ela falou que vocês vão ter uma outra disciplina de metodologia com uma professora, e vai auxiliá-los a escolher qual é a metodologia mais adequada para o seu objeto de pesquisa, tá? Então, muitas pessoas, no momento de delimitar ali a metodologia, ficam, qual é a metodologia melhor? A metodologia quantitativa, a metodologia qualitativa, ou a metodologia mista, em que você utiliza técnicas de pesquisa quanti e quali. Não existe uma resposta fechada para isso. Quem determina a escolha da metodologia é o objeto. Então, se o seu objeto ele consegue ser melhor abordado por uma metodologia quali, faz quali. E aí escolhe as técnicas para isso. Se vai ser melhor quanti, vai para o quanti. Uma vez que você delimitou a metodologia, você vai passar para o pré-teste. Então, você vai ter ali os seus instrumentos de pesquisa, sejam formulários fechados ou abertos. Necessariamente você vai passar por uma parte de testagem, você vai testar o seu instrumento, certo? E o seu instrumento, ele vai ter a característica de, mesmo que ele seja qualitativo, de passar por essa fase de validação do questionário, tá? Então, a validação do questionário tem algumas etapas, tá? E você pode fazê-lo, né, de uma maneira bem prática. Tem validações estatísticas bem complexas para questionários, com a utilização de teoria de resposta ao item. Muitas vezes isso é um preciosismo, né? Então, às vezes, nem precisa. Depois que você já tem o seu instrumento de coleta já pré-testado, já pronto para você ir para campo, você vai fazer a seleção da sua amostra ou dos seus sujeitos de pesquisa. E aí, essa parte na metodologia qualitativa, ela é um pouco mais tranquila. Por quê? Porque você precisa simplesmente esgotar o número de respostas. Então, na metodologia qualitativa, você não precisa alcançar um número X como é na quanti. Na quanti, não. Na quanti, você tem que fazer um cálculo estatístico que seja representativo do seu universo. E esse é um grande problema de pesquisas quantitativas. Muitas vezes, não é feita uma amostragem bem calibrada do objeto, e aí as respostas que se obtêm, elas não são fidedignas, né, do que foi estabelecido ali no seu plano de pesquisa, tá? Depois você vai fazer a coleta de dados, análise e interpretação
desses dados, vai escolher as formas analíticas ali, que a gente vai ver na outra parte da apresentação, e aí você vai para a última parte, né, que é a redação do relatório de pesquisa, onde você vai ter que utilizar necessariamente as regras da BNT, né? Algumas revistas aceitam o formato de publicação da APA, né, Associação de Psicologia Americana, mas para a gente, o que é mais usual é sempre a ABNT, certo? Então, vamos lá. O que a gente vai tratar hoje? A gente vai tratar do resumo abstract, como fazemos o resumo abstract, o que deve vir na introdução, como se constrói um referencial teórico, falar um pouquinho de método, né? E aí a gente vai falar das discussões de resultados, que aí vai ser uma parte que eu vou abrir outra apresentação, né? Porque eu acho que essa parte merece ali um enfoque mais específico, e como a gente faz a conclusão, as referências e o que deve vir nos apêndices, né? Anexos. Então, vamos lá. Gente, como se faz um resumo? O resumo, ele deve conter entre 150 e 500 palavras, tá? Professor Rafael, eu já vi alguns congressos que falam de resumo estendido. Ok. Existem alguns congressos que eles colocam a possibilidade de se selecionar os artigos que vão compor ali aquele congresso, aquele simpósio, procurando um resumo estendido. E aí eles delimitam uma quantidade maior de palavras. Então, um resumo estendido de até 1000 palavras. Isso é possível? Isso é possível. O Congresso ele estabelece as suas normas, beleza? Mas para um artigo científico, você deve estabelecer ali, no máximo, 500 palavras, tá? Muitas vezes, algumas pessoas ultrapassam essa quantidade, mas a ABNT, ela deixa bem claro para a gente, são 500 palavras no máximo, que deve conter ali o seu resumo. E, contrapartida, obviamente, o abstract vai ter uma quantidade bem próxima, mesmo sendo uma tradução para uma outra língua, tá? Então, no seu abstract, você deve apresentar o objetivo geral. Qual é o objetivo geral que você está se propondo ao realizar essa pesquisa? Você tem que falar da sua metodologia, né? Então, qual a metodologia que você escolheu para fazer, né, essa pesquisa, que vai ter como resultado um artigo científico? Você vai ter que colocar qual foi a população que você entrevistou, você utilizou qual tipo de técnica de coleta de dados, como é que foi feita a sua amostra, e você vai, no final, destacar os principais resultados. Então, a estrutura, né, de um resumo, ela contempla todos esses aspectos. Para a gente poder falar uma coisa inicialzinha, o que é o artigo científico? Né? Gente, o artigo científico é a forma técnica de construção do conhecimento, tá bom? É a forma como se faz a apresentação dos resultados e a construção da ciência. Um exemplo disso aconteceu agora na pandemia. Muitos especialistas, eles não têm tempo para ficar construindo, né, para ficar organizando eventos para que se possa discutir sobre determinada doença, né, no caso a Covid-19. Como as informações correram de maneira extremamente rápida entre os núcleos de pesquisa, através do artigo científico. Então, o artigo científico ele vai comunicar resultados, conhecimento. Então, é a forma em que a ciência faz a construção do conhecimento, beleza? Então, vamos lá. O resumo tem essas características. O abstract, fazendo, né, a tradução para outro idioma, né, numa tese de doutorado, você faz ali uma tradução para o inglês, e aí faz uma tradução para o francês ou para o espanhol, mas de maneira geral, né, para artigos científicos, você faz uma tradução do resumo para a língua inglesa, certo? Bom, aqui tem um exemplo, né, desse resumo. Eu peguei a minha dissertação de mestrado, e aí eu coloquei. Você faz uma contextualização bem rápida, você fala qual é o objeto, você fala como você vai tratar, e aí você traz os resultados no final, certo? Então,
vou ler só o resultado final, um pouquinho aqui do resultado, para vocês verem que essa estrutura, ela contemplou, essa estrutura de resumo contemplou aquelas ideias, certo? Então, como resultado, observou-se, né, que o tipo de produto a ser entregue, principalmente, que é a organização do trabalho, desses profissionais tem um impacto indireto sobre o comportamento adotado no trânsito, e mesmo que justificado pela necessidade de sobrevivência. Então, você traz alguns dos resultados que a pesquisa trouxe, certo? E aí, essa estrutura, ela vai contemplar as ideias, né, que o abstract deve possuir, né? Então, vamos lá. Palavras-chave. Galerinha, a palavra-chave, ela vai ser como se fosse uma espécie de sinopse, né, do que tratou o trabalho. Então, você tem que pegar palavras que sejam significativas da pesquisa, que chamem a atenção, né? Você tem que ter entre 3 e 5 palavras-chave no máximo. Então, para a dissertação que eu fiz, eu coloquei lá: trânsito urbano, comportamento humano, segurança no trânsito, trabalho e aspectos psicológicos, né? Então, eu trabalhei ali com os entregadores de fast food, né, os entregadores de alimentos, os famosos motoboys, devido à quantidade de acidentes que essa categoria profissional sofre em todos os estados. Então, independente, né, de ser no Pará, de ser em São Paulo, de ser em Brasília, de ser em Goiânia, que tem muito mototáxi, muito motoboy, a quantidade de acidentes com essa classe profissional é gigantesca. Então, eu queria entender o que fazia, o que propiciava essa quantidade de acidentes. Então, as relações de trabalho, a forma como as relações de trabalho são estruturadas, elas são essenciais para a ocorrência desses acidentes. E aí, você faz a escolha dessas palavras-chave bem dentro disso. Recentemente, eu tive um aluno, que ele está sendo me orientando na graduação, e ele queria fazer uma monografia sobre a curva de Gauss, né? Então, ele queria fazer uma modelagem matemática. E ele queria falar que a curva de Gauss, ela é pouco eficiente para tratar determinado objeto. Eu falei, ok, vamos procurar então o que tem escrito sobre isso daí para a gente ver como é que você vai fazer essa abordagem. E aí ele falou assim, professor, me passa umas palavras-chave para eu poder fazer a procura nos periódicos, para eu poder fazer uma procura nos bancos de teses. Vejam a importância das palavras-chave, né? Então, muitas vezes as pessoas colocam qualquer coisa como se fosse algo simples, mas as palavras-chave, elas são o que vão fazer muitas vezes a busca e o seu trabalho vai ser achado para poder ser citado. Então, elas têm que ser bem representativas do que você trabalhou, certo? Eu coloquei aqui um outro exemplo, né? Aqui já é da minha tese de doutorado, né? Não vou ler porque não compensa, mas, né, pela nossa questão de tempo, mas tem toda aquela mesma estrutura e as palavras-chave foram já diferentes, né? Então, mototaxistas, acidentes de trânsito, relações de trabalho, desemprego e motocicletas. Então, essas palavras, elas representam bastante o universo da pergunta, tá? Aqui tem um outro, né, exemplo também, né, de resumo. O título foi Orientação Empreendedora, um estudo sobre as consequências do empreendedorismo nas organizações. Então, os autores, a estrutura, né, o objetivo desse trabalho é investigar o papel do empreendedorismo na construção da performance dos negócios. Então, já vai direto para o objetivo, né, aí já vai falando, ó, foi desenvolvido um modelo teórico, aí já vai tratando a perspectiva metodológica. 150 organizações foram abordadas, né, aí, fornecendo resultado consistente, taranã, taranã. E aí as palavras-chave, empreendedorismo, orientação empreendedora, orientação ao mercado, desempenho empresarial e organizações em aprendizagem. Então, as palavras-chave, elas são muito representativas e a estrutura do resumo, como vocês veem, ela é muito básica, né? Você situa ali a pessoa, né, o leitor, sobre o que você está trabalhando, você fala como você fez, você fala um pouco dessa metodologia e traz alguns resultados, né? É uma estrutura bem objetiva, certo? E aí, tá aí bem demarcado aí pra gente, para depois vocês darem uma olhada, tá? Então, vamos lá.
a introdução. Última coisa sobre o resumo é o seguinte. Muitas pessoas, elas decidem ler um artigo ou não pelo resumo, tá? Antigamente, as pessoas, quando tinham mais tempo e as pesquisas eram feitas exclusivamente baseadas só em livros, né, uma grande quantidade de livros e um pouco menos de artigos, as pessoas liam a introdução. Hoje, o tempo não permite isso. Então, o seu artigo ele vai ser lido ou não por alguma pessoa que potencialmente poderá citá-lo pelo resumo, tá bom? Então, o resumo vai ser o que vai chamar a atenção. O resumo é a sinopse do que você fez. Sabe aquele trailer de filme que ele é muito bem feito? Pois é, se um trailer for muito bem feito, ele vai chamar a atenção e as pessoas provavelmente vão querer assisti-lo. A mesma forma é o seu artigo. Se você fez o seu resumo e ele está muito consistente com o que você realizou e tem, né, uma estrutura boa, pode chamar a atenção de potenciais leitores, tá? Introdução, galera. O que a gente vai fazer aí na introdução? Aqui tem uma estrutura de perguntas que eu coloquei, que elas balizam muito bem uma boa introdução. Se você responder aqui essas perguntas, você já tem uma estrutura delimitada de uma apresentação. Então, como é que você vai fazer essa introdução do seu artigo? Do que trata o assunto. Você vai situar. Você está falando de alienação parental? Você está falando de tratados internacionais? Você está falando de convenções da ONU? Você está falando de violência doméstica? Você está falando de sucessões? Né? Então, o que você vai trabalhar? Do que trata esse seu assunto? Né? Como é que ele se estabelece? Qual a situação problema levantada? Na sua introdução, necessariamente tem que aparecer o problema de pesquisa. Qual é o problema que você está se propondo a resolver? Né? E no que se fundamenta esse seu estudo? Então, o seu estudo está fundamentado, qual a justificativa, o porquê que você se debruçou para trazer uma resposta para esse problema? O porquê dele ser tão importante a ponto de você parar um tempo da sua vida para trazer uma resposta? Né? Qual o seu objetivo? Né? Qual é o seu objetivo, né, como pesquisador? O que você vai fazer para que isso aconteça, para que essa resposta ocorra? Né? E aí você vai trazer um relato histórico do problema. O problema da violência infantil se dá desde o período da Revolução Industrial, quando inúmeros casos de infanticídio foram relatados pela historiografia na Inglaterra, blá, blá, blá. Então, de maneira mais moderna, a violência contra a criança tem um aspecto demarcado no período da Revolução Industrial, blá, blá, blá. E aí você vai trazendo toda essa discussão, tá? Nesse momento, você não precisa aprofundar nos autores, trazendo ali várias citações. Não, você precisa fazer uma introdução, mostrar que você vai abordar coisas ali para frente, e você pode até na sua introdução colocar que mais para frente você vai tratar de tal forma, você vai abordar tal tópico, vai trabalhar determinada lei, determinada legislação, determinado aspecto jurídico, e aí você vai avançando ali para poder ir passando para as outras partes, beleza? Uma coisa importante, pessoal, por mais que a introdução ela apareça como uma das primeiras partes do artigo científico, é interessante que você a escreva por último, depois que você tenha as outras partes. Por quê? Porque você vai precisar falar, né, da situação problema, você vai precisar falar do que se fundamentou o seu estudo. E isso você vai aprofundar no referencial teórico. Nessa parte, você vai colocar uma espécie de resumo desse referencial teórico, alguma coisa, alguma introdução que você vai abordar lá na frente. Então, é melhor você deixar por último. Mas muitas pessoas conseguem escrever a introdução antes das outras partes. Então, depende muito de como você se coloca, beleza? Essa parte inicial do texto, você deve delimitar o seu assunto, né, abordar o objeto de pesquisa, situar o seu leitor sobre o que você se propõe e expor a sua finalidade de trabalho, beleza?
Então, vamos avançar aí, né? Então, a introdução, se vocês seguirem, né, uma ordem lógica, respondendo essas perguntas aqui, vocês vão ter uma ideia muito boa de como começar a fazer esse trabalho, e o orientador de vocês vai ter totais condições de impulsionar o seu trabalho a partir do que você começou a fazer, como você começou a desenvolver a sua pesquisa, tá bom? Então, vamos lá para outra parte, né? O referencial teórico, tá? Então, o referencial teórico, galera, eles têm que responder o que já foi escrito sobre o tema, certo? Então, o que se falou sobre o que você está se propondo a trabalhar? O que você está se propondo a trabalhar tem um recorte diferente. Então, quando a gente propõe a fazer um artigo, a fazer uma monografia, uma dissertação, uma tese, tem que ter uma característica de inovação, né? Tem que ser algo diferente, né, do que já foi feito, porque senão não existiria a razão de ser feito. E aí, o que você deve responder com o seu referencial teórico? O que se falou sobre o tema que eu estou trabalhando? Muitas vezes, principalmente no doutorado, existem temas que foram pouquíssimo abordados, inclusive temas inovadores, de fato. E a pessoa vai construir aquele modelo de produção científica, ela vai ajudar a desenvolver, né? Como áreas do conhecimento, por exemplo, antropologia do turismo é uma área extremamente nova, né? A antropologia demorou muito tempo a se debruçar sobre o objeto turismo. É uma coisa extremamente recente. Uma outra área também que é muito, muito recente é uma área da medicina que foi retirada da área de cuidados paliativos. É a tanatologia. Olha só, tanatologia. Né? É uma nova área da medicina. Né? Então, como vocês devem saber, Thanatos é o deus da morte. Né? É um dos deuses da morte na mitologia. E o que significa? Significa que é uma área da medicina que vai cuidar de maneira mais profunda ali do paciente que não tem mais condições, é o paciente terminal, né? Então, dentro de uma área específica que eles têm de cuidados paliativos, criou-se uma especialização, uma nova área científica, né, concebida como a tanatologia. Mas, de maneira geral, muitos objetos eles já foram bem abordados. E aí o que você vai buscar fazer? Conhecer os clássicos dessa área. Quem são os autores clássicos de uma determinada área? Quais foram as discussões que já foram feitas? O que já foi abordado? Quem são os autores que, a partir dali, construíram novas interpretações? Então, você pega, por exemplo, para a gente ter uma ideia de encadeamento, você pega um autor que você fala que é neomarxista. Então, você tem ali a origem desse autor no Marx, aí você tem vários autores, né, como, por exemplo, o Antônio Gramsci, você tem Foucault, né, você tem Deleuze, você tem alguns outros autores que fizeram alguma leitura desse autor, né? Então, você vai chegando ali em alguns autores que trabalham aquelas teorias, né? Então, professor Ricardo Antunes, né? Muito reconhecido, né? Como professor de sociologia do trabalho da Unicamp, com um grande viés marxista. Então, você vê a construção desses autores, do conhecimento desses autores clássicos, né? Então, tem uma característica bem interessante. E quais foram as discussões que foram traçadas? E aí, o objetivo do referencial teórico é que você faça essa discussão e que você traga ali o que existe de mais novo, né? É o que se chama de estado da arte. Então, o que se procura? Fazer uma discussão que traga, né, uma discussão teórica que traga uma relação direta com o seu objeto, em que você está investigando. E aí se busca determinar esse estado da arte. Quais foram os últimos artigos que foram feitos? Quem foram os últimos autores que são um referencial para essa área, certo? Você vai buscar ali fazer uma revisão teórica ou fazer uma revisão empírica.
né, pegar autores que têm uma vertente muito mais, né, da empiria, ou fazer uma revisão histórica, né? Por exemplo, vocês estudaram Foucault, né? Provavelmente Vigiar e Punir foi um livro estudado por vocês no início da graduação, e é um autor que utiliza muito a história como fonte de recurso de construção do conhecimento. Então, quando ele faz a arqueologia do saber, ele está buscando ali a origem das formas de pensamento. Por que que nós pensamos dessa forma hoje? E aí ele vai buscar isso no passado, ele vai buscar desenterrar, né? Então, as formas onde esses pensamentos eles foram inicializados, como é que se começou a pensar de determinada forma. Então, você pode fazer uma revisão histórica. Marx também gosta de fazer muito uma revisão histórica. Traz muito do que foi falado sobre determinado tema, do que ocorreu em determinado tema, né? Tanto é que a história reivindica o Marx como historiador, né? Bem interessante. Que mais? E aí, por último, o referencial teórico vai favorecer, né, uma definição dos contornos mais precisos do problema a ser estudado. Então, o que eu tinha falado para vocês, o referencial teórico, ele vai estar dialogando ali de maneira direta com o seu objeto. Quais os autores que trataram, o que você já vai estar abordando, beleza? O que mais? E a estrutura do referencial teórico, Rafael? Né, vamos falar de maneira mais prática aí. Então, o que tem que ter essa estruturazinha do referencial? Resultados de pesquisas anteriores, principais teorias, os modelos teóricos mais importantes daquele tema, quais as abordagens, quais as lacunas que a literatura possui. Então, no caso do direito, isso é muito comum, você encontrar determinadas leis que elas estão omissas em relação a determinados casos concretos, certo? Então, você também pode fazer, dentro do seu referencial teórico, uma discussão a partir desses autores clássicos do objeto de vocês, as falhas. O que o legislador deixou de abordar, o que ele não contemplou, o que precisa ser feito para que se melhore muito a perspectiva, né, das garantias jurídicas, certo? Teoria, modelo teórico, abordagens adotadas no seu estudo, as principais variáveis que são relacionadas nesse estudo, né, e as definições constitutivas do objeto de estudo. Aqui, pessoal, no referencial teórico, é o momento de você mostrar erudição, conhecimento técnico, bagagem de leitura. E todos vocês, como são da área jurídica, vocês têm uma coisa que é diferente de outras áreas dos cursos científicos, que é leitura, né? Então, o bacharel em direito, advogado, ele tem uma característica de ser um leitor, de ser um ávido leitor. E aí, você vai ter que construir, né, essa discussão, como é que autor tal trabalhou um conceito, como é que o outro trabalhou esse mesmo conceito, como é que isso foi sendo comparado, qual é o seu conceito que você vai utilizar dentro da sua pesquisa. Então, no referencial teórico, você tem que deixar claro quais são os conceitos que você vai utilizar e o que você vai abordar. Dentro de... eu vou utilizar... eu vou discutir sobre justiça reparativa. Beleza. Né? Então, você vai trabalhar ali, né, os principais conceitos, né, que foram utilizados. E aí você vai verificando, comparando esses conceitos, e aí você se posiciona, né? Esse artigo vai trabalhar o objeto segundo o conceito de fulano de tal. Ou esse artigo entende que um melhor conceito do tema é uma mistura desses conceitos. Então, você também vai estar criando, né, conhecimento, ciência a partir de toda essa carga de leitura, né? Você pode construir conceitos dentro do seu referencial teórico. Você tanto pode como você deve, se você quiser, tá bom? Né? Aqui. Beleza. Em relação ao referencial teórico, quais fontes você deve buscar? Sempre fontes que deem uma qualidade para a sua pesquisa, tá? Evitar utilizar
fontes, né, que não sejam extremamente confiáveis, bases de dados que são mais frágeis. Então, procurar fonte extremamente fidedigna, os periódicos, né, utilizar bastante algumas revistas eletrônicas, o Cielo tem bastante artigo bacana, o Google Acadêmico apresenta ali vários artigos, inclusive com o fator de impacto, né, os que são muito lidos em determinada área, então vocês podem se basear um pouco por isso. Dados. Se vocês não forem coletar dados primários, utilizar sempre órgãos oficiais. Utilizar sempre dados oficiais, né? Então, dados do IPEA, né? O pessoal utiliza muito os dados do IBGE para poder fazer determinados levantamentos, né? DIEESE. Então, existem alguns órgãos oficiais que têm uma base de dados bem consistente, né? Ministério Público, muitas vezes, tem dados bem consistentes ali para você tentar utilizar e trazer um grau de confiabilidade maior para o seu artigo. O formato, a formatação, você tem que tomar um cuidado muito grande em relação a isso, tá? Por quê? Porque, como vocês sabem, é bastante... muitas vezes é bem tênue a linha, né, entre o que se considera plágio e o que se considera a citação correta. Então, se você faz a citação correta, isso te livra, né, de um problema grande. E aí todos vocês, né, sabem bem disso, estudam a área, né? Então, utilizar sempre as normas da BNT. Citação direta, sempre entre aspas, tá? Você pode copiar trechos de artigos, de revistas, de livros, desde que você faça a citação correta, né? Entre aspas, faça a citação autor, data e o número da página. E no final, nas suas referências, faz a citação completa, né, daquele trecho que você utilizou. Além disso, tem que tomar aquele cuidado, né? Passou de 3 linhas, a quantidade de linhas que você vai utilizar, aí você tem que utilizar o recuo, colocar recuo 4, colocar a letra no formato menor, né, 10 ou 11, e colocar a citação embaixo, autor, data e a página. Citação indireta, aí é tranquilo, né? Você vai ler o autor, vai interpretar com as suas palavras, mas aquela ideia, ela não é sua. Então, fazer a citação autor, data, da mesma forma. Não precisa se preocupar com a página, tá? Aí já é um preciosismo que não é necessário, porque passou pela sua interpretação, você fez algumas modificações de palavras, segundo o que você fez, né, enquanto uma compreensão. Citação de citação, né, o famoso acude. Então, você está lá lendo um livro, sei lá, você está lendo algum livro que o autor cita alguém, né? Então você vai fazer o quê? A citação, né? Segundo o autor que você está lendo, acude fulano de tal, página tal, né? Então você vai fazer isso. Uso, né, do et al, quando tem mais de um autor, você não precisa citar vários autores, né? Então, por exemplo, a professora Andresa, ela escreve muitos artigos aí com os alunos, 2, 3, às vezes pode escrever com mais alunos, né? Você utiliza no referencial teórico, né, Smith 2021 et al. Não, Smith et al. 2021. Né? Então não precisa citar todos os sobrenomes de todos os escritores do artigo. Só que no final, na referência, aí tem que estar completa. Então tem que estar com o nome de todo mundo. Beleza? Norma de ilustrações. Isso é muito interessante. Eu vou mostrar para vocês, quando a gente tiver avançar mais para o final, algumas formas que não devem ser feitas de ilustrações. Então, eu peguei alguns trabalhos e algumas imagens que foram utilizadas, algumas tabelas, alguns gráficos que
que não ficaram bacanas, que não estão dentro não estão de maneira correta, segundo a BNT, e causam um prejuízo muito grande para o entendimento do leitor. Então eu vou mostrar para vocês também como não se faz. Então, beleza. O referencial, ele deve ser escrito em tópicos, né? Cada tema deve ter a sua própria subdivisão. Então, você vai escrever lá, qualidade de vida no trabalho, né? Isso daqui é um tópico bem consistente do seu artigo, e aí você vai, na primeira parte dele, vai falar sobre a evolução. Quando se começou a estudar a qualidade de vida no trabalho, quais são os conceitos mais utilizados, quais as teorias mais importantes sobre o assunto, como você percebe essas teorias, quais sendo as mais importantes, né? Vamos lá, problemas e objetivos. Já estamos terminando essa primeira parte, pessoal. Vai dar tudo certo. Então vamos lá. A pergunta, né, para a qual se busca uma resposta, o que se quer descobrir com a pesquisa. Então, o que você quer fazer? Qual é a sua pergunta? O que você se propõe? Então, a sua pergunta é o ponto de partida da sua pesquisa, né? Então, ela vai orientar aonde você quer chegar, né, nos seus objetivos. Então, você observa aqui, ó, a pergunta, ela está linkada diretamente ao objetivo. Então, o objetivo, ele está ligado ao que se pretende alcançar como solução do problema, tá? Lembra que no início da nossa conversa eu falei para vocês, ó, os objetivos específicos, eles estão diretamente ligados ao objetivo geral, que está diretamente ligado ao problema de pesquisa, é essa relação aqui que eu estou falando para vocês, tá bom? O ponto de partida é o seu problema de pesquisa, a pesquisa é o meio com o qual você vai conduzir, e você vai chegar, né, nos objetivos. Então, esses objetivos foram atendidos, beleza? Quais as características que deve ter o seu problema de pesquisa? Ele tem que ser relevante. Você tem que tratar de algo que tenha importância. Ele tem que ser extremamente delimitado. Então, é muito comum você fazer um problema de pesquisa extremamente amplo, aí o seu orientador fala, vamos diminuir o escopo, está muito grande, está muito amplo, aí você diminui. Aí ele fala, não, mas continua muito amplo, a gente tem que diminuir. Então, você quer fazer um levantamento, né, da situação em relação aos direitos humanos, como é que está a situação carcerária das mulheres no Brasil, né? Então, teve um livro bem interessante, né? Presos que menstruam, e aí trabalhava essa característica ali do sistema prisional, homogeneizar homem e mulher, e a mulher ter necessidades completamente diferentes, né? O kit masculino ser igual ao feminino, e as mulheres não terem nem a dignidade de receber um absorvente por parte do Estado. Então, você vai trabalhar essa questão, só que você está trabalhando em nível... você está trabalhando ali em nível regional, você está pegando o Pará inteiro. Né? Aí, não, vamos delimitar, vamos pegar só a parte X do Estado. Não, vamos diminuir mais. Né? Vamos fazer um estudo de caso, então. Então, bora, vamos pegar tais e tais penitenciários, ok. Ah, não, mas continua grande, diminui. Então, tem que ser factível. Você tem que ter a dimensão do tempo que você tem. E tem que ser operacional. Você consiga trabalhar com ele, tá? Formulação do problema. Gente, ter problema é maravilhoso. Ter problema é algo muito bom. Ter um problema de pesquisa bom é algo sensacional. Então, como é que você vai formular? Quais são essas características ali? Um problema é uma dificuldade, muitas vezes. Então, o conhecimento de alguma coisa real, né, de importância, para a qual se deve encontrar uma solução. Quais são as propostas? Como é que isso vai ser possível de ser mitigado? Como é que isso vai ser possível de ser respondido? Então, você vai formular ali de uma maneira explícita, clara, operacional e bem compreensível, né, qual a dificuldade, né, com a qual nos deparamos, ali, nos defrontamos para poder resolver. Nós vamos buscar ali limitar o campo, né, de apresentação e das características desse problema. E a fase de formulação do problema de pesquisa vai buscar ali um embasamento para esse questionamento que você está fazendo. Então, você tem que conhecer o seu tema. Muitas vezes, a dificuldade
em formular o problema de pesquisa é um pequeno conhecimento do tema. E aí, leitura do tema, né? Vai ajudar muito a abrir a sua percepção, você vai ter uma condição melhor de poder estruturar isso, certo? Como a gente pode estruturar esse problema de pesquisa, né? Como a gente pode pensar alguns exemplos aí que nos ajudem a entender o que seria um problema delimitado, objetivo, factível. Então, a gente pode pensar os problemas a partir de algumas questões relacionais. Eu posso pensar o problema relacionando uma coisa com a outra. Então, esse é um dos pontos de partida para você fazer um bom problema de pesquisa que seja bem fechado. Então, por exemplo, o investimento em programas de responsabilidade social está relacionado ao desempenho organizacional? Isso vai ter impacto? Essa primeira variável impacta nessa segunda? Então eu posso fazer isso. Esse investimento que está sendo feito, ele realmente está relacionado ao desempenho da organização? Né? Qual é a relação entre o tipo de estrutura organizacional e o nível de estresse de funcionários? Isso é uma possibilidade. Como a qualidade de vida no trabalho impacta no nível de estresse do funcionário? Como a quantidade de processos existentes no Ministério Público impacta o estresse do advogado, do defensor público. Então, essa é uma forma de se construir, certo? De maneira bem objetiva. Como os consumidores percebem a implantação de programas de treinamento dos funcionários, né? Como é a percepção, né, do preso em relação ao tratamento recebido pelos agentes penitenciários, né? Então, você constrói ali também uma perspectiva de problema bem delimitado através da percepção. Como é a percepção dos juízes em relação à justiça reparadora, né? Então, você recorta, pega ali a comarca X para poder abordar um problema assim. E o que não são problemas de pesquisa? O que não é algo que vai ser o seu ponto de partida? Problemas de valor. Então, quando você pergunta se determinada coisa é boa ou ruim, isso não é um problema de pesquisa. Se determinadas coisas são melhores ou piores, né, certas ou erradas, se determinada coisa deve ser feita ou não feita. Então, isso não tem uma característica de um problema investigativo científico, né? É outra coisa. É uma enquete, é uma questão comercial, mas não é uma pesquisa científica. Muitas vezes, problemas de engenharia não têm essa relação com as outras áreas do campo científico, né? Como determinadas coisas devem ser feitas. Geralmente, isso também não tem um caráter científico, né? Um caráter científico para as outras áreas do conhecimento, né? Como fazer a construção de estruturas com patologia de rachadura tipo B. Isso não é um tipo de problema, né, que vai ser abordado como um bom ponto de partida. Não encaixa, né? E aí, o que mais? Os objetivos. Então, pegando aquele nosso mesmo esqueminha, a gente inclui aqui os objetivos, certo? Eles vão começar sempre com o verbo no infinitivo. Descrever, explicar, identificar, comparar, analisar. Eles podem ser organizados ali, né? Em geral e específicos, né? Eles sempre são organizados dessa forma. E aí você vai buscar ali, né? Descrever a percepção das crianças em relação ao tratamento nos abrigos, né, da capital, né? Então, explicar as relações, você vai buscar ali encadear de maneira que os seus objetivos ajudem a responder o seu problema de pesquisa, beleza? Vamos lá. Objetivo geral. O que se deve alcançar com a solução do problema? Então, o que você pretende, né, alcançar com a solução do problema que você propôs ali? E os objetivos específicos? Eles são desdobramentos do objetivo geral. Lembra que eu falei? Eles estão todos encadeados. Então, quando você tem esse encadeamento lógico, coerente, bem amarrado, problema, objetivo geral e específicos, o seu artigo ele vai ser um artigo bem estruturado. Então, se você fez essa delimitação, conseguiu fazer um problema amarradinho, as coisas elas vão saindo, né? E aí,
Os objetivos, você pode colocar segundo essas categorias, né? Estágio de conhecimento, né? Classificar, conhecer, definir. Estágio de compreensão, compreender, diferenciar, discutir, né? Estágio de análise, de síntese, né? De avaliação. Então, tem essas possibilidades, tá bom? Pegando um exemplo aqui para a gente poder ver, né? Pegando o tema, né? Um grande tema, qualidade de vida no trabalho. Qual o problema que a gente pode abordar ali, né? Quais aspectos das condições, né, de trabalho afetam a qualidade de vida dos funcionários de uma empresa da aviação civil? Então, sabemos que os funcionários da aviação civil, eles sofrem muito de estresse, eles têm muitos tipos, né, de doenças psicológicas, e como é que isso ocorre, né? Então, quais aspectos, né, das condições de trabalho que afetam a qualidade dos funcionários de uma empresa de aviação civil? Né, eu já vi relatos de aeromoças falando que elas têm uma vida toda desregulada, porque elas acordam num lugar, passam um dia indo para vários lugares diferentes, terminam num lugar completamente diferente, passam às vezes semanas sem voltar para casa. Então, cria-se uma espécie de estresse com o passar do tempo. Algumas pessoas não têm uma estrutura emocional para lidar com aquele tipo de profissão, né? E vem aquela questão do adoecimento no mundo do trabalho e tudo, né? Objetivo geral, identificar esses fatores, né, que afetam a qualidade de vida no trabalho dos funcionários de uma empresa da aviação civil. E aí você destrincha os objetivos específicos nessa busca de ajudar a compreender o seu objetivo geral. Descrever as condições de trabalho na empresa, identificar o perfil dos funcionários, relacionar os fatores, né, das condições de trabalho que afetam de maneira positiva e negativa a qualidade de vida no trabalho. Conclusões, pessoal. Como é que você constrói agora as suas conclusões? Você vai buscar ali apresentar as contribuições que você fez. Então, quais foram as contribuições do seu trabalho? O trabalho contribuiu com o entendimento de que a lei tal é omissa em tal e tal e tal aspecto, e aí você vai fazendo, né, essa explanação do que o seu trabalho trouxe para contribuir com o campo científico. Você vai fazer ali, né, as referências do que foi proposto lá na sua introdução. Então, você faz uma amarração. Você volta ali para o que você começou a falar na sua introdução. E aí você vai buscar falar sobre o problema, se você conseguiu, né, responder esse problema de maneira efetiva, né, os objetivos, se eles foram alcançados ou não. E você pode falar um pouco das limitações do trabalho, né? Todo trabalho possui alguma limitação, né? A amostra poderia ter sido maior, poderia ter tido maior tempo de coleta de dados, né? Poderia ter sido feito um recorte um pouco maior, então você vai colocando. E aí você também coloca uma agenda futura, né? Trabalhos que você acha que dariam uma continuidade ao seu trabalho, né? O que poderia complementar. Então, você fez um trabalho sobre direitos humanos que pegou o estado do Pará, você conseguiu visitar os maiores presídios, conseguiu fazer levantamento de dados muito bacana, e aí você acha que poderia ser feita uma comparação com alguns estados do norte, ou esse trabalho ele poderia ser replicado em todos os estados da federação, ou pelo menos um estado por região, e ser feita uma comparação. Você pode trazer ali agendas futuras de continuidade desse trabalho, até mesmo que você se proponha a dar uma continuidade, trazer um complemento dele em um outro momento, num outro artigo, certo? As referências. Então, você vai necessariamente, obrigatoriamente, tudo que você utilizou, você vai colocar nas suas referências, né? Devem aparecer em ordem alfabética, devem estar alinhadas somente à margem esquerda do seu texto, né? Espaço simples entre as linhas, né? Entre elas, na verdade, né? E espaço duplo entre uma referência e outra. Você pode colocar o nome do texto que você utilizou em itálico ou negrito. Uma vez que você escolher um dos dois, você tem que seguir o mesmo padrão em tudo. E as referências devem estar numa lista padronizada. Então, se você fez a referência bibliográfica dessa forma, e aí você está fazendo uma monografia, ou uma dissertação, ou uma tese, as suas listas, né, de tabela, de gráfico, elas têm que seguir aquele mesmo padrão, beleza? Essas foram as referências bibliográficas que eu utilizei para poder fazer essa apresentaçãozinha para vocês. Pardin, Gil, Gonçalves, Herr, Kotler, Mata, Michel,
Mingotti e Robertinho, beleza? Aqui está o meu e-mail de contato, caso alguém queira depois me mandar alguma pergunta, me perguntar alguma coisa, eu respondo os meus e-mails. Essa apresentação ela vai estar disponível para vocês. Eu não sei se a gente tem tempo para ver a parte de conclusões, a parte de análise de dados. Temos, professor, é importante. Temos? Então, se vocês me permitirem isso, eu fico feliz aí com a oportunidade. Então, vamos ver aqui a parte de tratamento de dados. Então, esse é um trabalho aqui em colaboração com os outros colegas. Vamos falar um pouquinho dos tratamentos dos dados. Vou procurar não me alongar para não cansar vocês, tá? Então, é preciso analisar todos os dados? Você fez uma coleta muito grande de dados, de informações. Então, o que você vai fazer ali? Uma análise do que é mais relevante, principalmente porque você está fazendo um artigo técnico, um artigo científico. Você não vai ter muito espaço para colocar tudo que você coletou. Você tem que fazer um recorte dessas informações, tá? E aí, o que acontece? Você tem que ter esse olhar do que foi o mais importante, né? Então, na revisão dos resultados, você vai fazer uma seleção desses dados que foram mais importantes. E aí, se você também verificar que a quantidade de dados não foi tão significativa, que está ali, né, precisando, você, de repente, busca complementar esses dados, né, trazer mais informações para deixar um pouco mais robusto o que você trouxe. Então, é uma questão ali de você conseguir calibrar, de você ter um pouco de bom senso. Ah, não, eu consegui tantos dados que vai ficar difícil eu fazer toda essa apresentação. Então, é melhor eu recortar. Ou você não conseguiu tantos dados, nesse período da pandemia, a gente teve muito problema com pesquisas científicas pararam, devido às pessoas não poderem ir a campo, então as metodologias elas tiveram que ser extremamente modificadas nas teses de doutorado, dissertações de mestrado, artigos que as pessoas estavam fazendo, a impossibilidade de aproximação, ela acabou tendo um impacto muito grande na produção científica, né? E aí, o que é a análise, né? É o processo que você vai buscar categorizar, organizar. Então, é como você vai tratar a massa bruta de informações. Um dado, pessoal, é uma informação tratada, sistematizada, organizada, e que ela possa ser apresentada de maneira clara, objetiva para o seu leitor, para o seu público. Então, você vai buscar o quê? Transcrever as entrevistas, fazer uma análise das notas de campo, materiais que você tenha conseguido, né, de outra maneira, você vai buscar fazer a compreensão, né, para você expor, apresentar, poder discutir. Então, vai haver um trabalho de organização, de manipulação, de síntese, uma procura de padrões, né, você descobrir qual é o padrão, qual é a recorrência. Então, violência doméstica, ela tem um padrão de recorrência? Como esse padrão, ele ocorre? Quais são os perfis das vítimas? Quais são os perfis dos agressores? Existe uma possibilidade de mapear, de se entender um pouco esse contexto, né? Então, é uma possibilidade de você levantar essas informações, fazer entrevistas e decodificar, tá bom? E aí, como é que você faz esse processo de trabalhar as informações? Você pode fazer isso de maneira estatística, você pode fazer uma contagem, né? Ver a frequência. A frequência, ela acaba sendo um dado importante. Encontrar regularidades. Quais são as regularidades do evento que você está analisando? Você vai avaliar ali se é plausível a hipótese, né, o tipo de abordagem que você está fazendo, se isso tem alguma possibilidade de ter relação com o objeto. Você vai fazer um agrupamento em questões de casos semelhantes, né, o que se chama de cluster. Então, você vai agrupar coisas semelhantes, você vai criar um critério para poder fazer essa análise em bloco. Então, eu sempre coloco nos questionários, quando eu vou fazer a aplicação, que os dados eles vão ser analisados em bloco. Com isso, mantém a questão da privacidade, né? Então, a pessoa ela não é identificada, né? Mantém essa
essa não identificação. Você também vai construir ali determinadas metáforas com o que você está pesquisando, né? E aí, as categorias que você utilizou, você vai separar variáveis. Então, você tem variáveis que muitas vezes uma te interessa e a outra não. Então, você vai desvincular isso, né? Você vai fazer uma desvinculação de determinadas situações. Você vai partir ali de coisas, muitas vezes, particulares para o geral, né? Então, pegar casos específicos que eles podem ser representativos de um todo, certo? Vamos lá. Pontos mais importantes, né? As dificuldades mais recorrentes ali da análise, né? Os dados não respondem. Então, você não teve o alcance do seu problema, né? Isso pode acontecer? Pode, por algumas questões, né? A estrutura não foi bem calibrada ou, de fato, a proposta, né, o campo, o objetivo, ele foi muito diferente do que você se propôs, né? Então, o campo te deu uma resposta totalmente diferente do que você imaginava, tá? Algumas sugestões para contribuir ali para a análise de vocês, né? Bem rapidinho, a professora falou que eu tenho mais 5 minutinhos aqui para fechar, então vamos lá, só dar uma acelerada. Não deixar os dados acumular, sem você ir fazendo análises, né, do que você já foi alcançando, organizá-los da maneira que você conseguir, gerar os conceitos, né, à medida que você for categorizando esses dados, fazer as codificações, né, então você pega ali várias respostas sobre um determinado tema, e aí você começa a separar isso por blocos de pergunta e começa a fazer uma análise comparativa das respostas, tá? A apresentação dos dados, né? Começar a colocar isso, a dar uma forma dentro do texto para você fazer o processo de análise, né? E trabalhar a elaboração e discussão desses resultados, tá? Bom, aqui tem umas outras sugestões. Depois vocês podem dar uma lidinha, né? Ler a literatura metodológica para ajudar a construir esses fatos, né? Tomar uma decisão, escrever e colocar no capítulo de metodologia. Então, toda vez que você for pensando na metodologia, implementando, você vai modificando a sua parte metodológica para você ter sempre uma relação direta com o que você buscou, né? Métodos qualitativos. Então, você tem que fazer uma discussão dessas informações que você recebeu à luz do próprio referencial, né? Dando ênfase, talvez, né, nas falas desses sujeitos, organizando segundo as categorias, segundo dimensões que você estabeleceu, segundo os temas, o significado. Análise qualitativa, né? Você vai trazer ali sua entrevista semi-estruturada, os dados documentais que você pesquisa, né? No direito tem muito pesquisa documental, então você pega essas informações e trabalha. Os dados, né, muitas vezes midiáticos, eles são extremamente importantes. A observação quando você está no seu local ali de pesquisa, o grupo focal que você fez, por exemplo. Aqui tem algumas diferenças das análises dos métodos qualitativos, tá? Análise de conteúdo, análise de conversação, análise do discurso. As pessoas muitas vezes confundem análise de conteúdo com análise do discurso. E aí colocam uma coisa como sendo a outra. A própria análise hermenêutica, né, análise dos conflitos, análise crítica do discurso, que é diferente. Aí aqui fala sobre cada uma delas, tá bom? Então eu vou deixar esse material aqui para vocês. Só é importante mencionar que a análise de conteúdo, você procura categorias que representem o material coletado. Então, a análise de conteúdo é quando você cria os nós, né? Você cria ali as palavras que são mais representativas daquela fala. Então, você está falando de violência, e aí a palavra muito recorrente que vem é surra, né? Apanhar, né? Então, ali você está fazendo uma análise de conteúdo, você está contando quantas vezes essas palavras elas aparecem no conteúdo falado pelo seu interlocutor, tá? E a análise do discurso é diferente, você vê o modelo, você vê a prática social que está dentro da fala da pessoa, né? Movimentos de resistência, né? Movimentos de ocupação, então você vai ver ali como é que o discurso ele está ligado à prática social do grupo ou da pessoa, tá? Aí aqui eu deixei para vocês os autores mais importantes de cada uma dessas formas de analisar. Então, se você quiser mexer ali com análise, né, de conteúdo, análise de conteúdo, você vai trabalhar com Bardan. Se você quiser
análise de discurso, vai trabalhar com Bardan. Se você quiser trabalhar com análise de conteúdo, você vai trabalhar com Turato, né? Análise etnográfica, você pode pegar o Spradley. Então, eu deixei aqui os autores mais importantes aí das áreas, tá bom? Aqui já está mostrando como é que você faz essas construções. Então, né, a categoria temática, então você separando isso tudo direitinho, aqui, ó, análise por blocos. Então, eu mostrei bem como é que você faz isso, né? Ideia-chave, você pega aqui as falas específicas, né, dos interlocutores, beleza? E aí você vai fazendo essa construção dentro da perspectiva de utilizar as ideias-chave, tá bom? E dados quant, né, vocês têm ali um contato mais próximo, né, você vai buscar... Uma coisa interessante é que, muitas vezes, em relação aos dados quant, as pessoas acham que utilizar estatística, frequência, já é o suficiente, né? E, na verdade, o que faz a metodologia quantitativa é a interpretação, né? Então, é a forma como esses dados eles são tratados, né? Tanto é que a crítica que se tem à estatística é o fato dela poder ser manipulável. Tá? Então, eu coloquei aqui, né, as questões mais importantes de como você poder trabalhar ali com os dados estatísticos, né? O que é uma pesquisa pré-experimental, né, experimental. Então, tá bem explicadinho aqui. Falando sobre os instrumentos de coleta, né, a validade dos itens, a fidedignidade ali, né, questão que você pode evitar os erros. E aí, só para fechar, que eu tinha falado para vocês, aqui estão algumas situações que foram extremamente ruins em apresentação de trabalho, certo? Então, você vê aqui, figura 4. Ok. Eixo W. Isso daqui não deixa claro, isso aqui é um endereço de uma via lá em Brasília, não deixa claro em qual local, se é na parte sul da cidade ou na parte norte, e a altura da quadra. E outra coisa, a imagem, ela foi mal selecionada, uma parte do nome da via está em cima do automóvel. Então, quando você utiliza fotografia, você tem que fazer análise de imagem. Você não joga uma fotografia num artigo, numa tese, numa dissertação, sem fazer a interpretação dela. Você tem que dizer o porquê que ela está lá, qual é o fundamento. Então, qual é a serventia? E isso também não foi feito. Você tem aqui uma imagem que não tem nem qual é o nome da figura. Ela estava querendo falar das passagens, né, que são criadas de maneira alternativa e blá, 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 mas não fez nenhuma análise sobre isso. Né? Tá ali. Você tem aqui um gráfico que está escrito gênero só. Né? E aí você não tem a fonte. E outra coisa, você somando os percentuais, não dão 100%. No outro, está faltando a porcentagem aqui. E, além disso, a análise está pobre. Extremamente pobre. Então, a utilização de gráfico, ela tem que explorar bastante esse uso. Né? Olha só, o outro gráfico, motivo. Motivo do quê? Eu não sei. Fonte, não existe. Olha só a distribuição das frequências. Aqui tinha que ser um gráfico de barras. Olha o tanto de variável aqui. Como é que o gráfico ele se apresenta dessa forma? Isso é um trabalho científico, mal feito. Olha aqui, outro. Onde é que estão as porcentagens? Cadê uma análise consistente? Cadê a fonte? Faixa etária do quê? Não diz nada. Nada. Então, tratar os dados é algo extremamente importante, é o resultado final. Olha esse arco-íris aqui, pessoal. Aqui ela queria falar das regiões administrativas, como se fossem os bairros do Distrito Federal. Olha isso daqui. Não faz sentido existir isso num artigo, numa monografia. Pessoal, obrigado pela atenção. Desculpa ter extrapolado o tempo aí em 12 minutos. Me perdoem, mas eu tentei passar o máximo de informações no tempo necessário. Então, eu passo a palavra aí. Desculpa aí pela demora. A gente pode bater um papo agora. Por favor. Professor Rafael, muito obrigada. Eu fiquei lhe ouvindo aqui esses últimos 10 minutos. Acho que merece a gente fazer uma outra oficina só sobre tratamento de dados. Né? Tenho certeza que, se a turma assim o quiser, a gente se organiza para fazer, porque acho que merece. Né? Essa é uma coisa que
para a gente que atua no direito, é muito... Olha, Vivian, queremos, né? A Tânia, sim, é muito necessária, né? Então, eu queria encerrar essa primeira parte agradecendo a sua disponibilidade, todo o conteúdo, né, que o senhor nos passou, agradecer a participação, inclusive eu quero registrar aqui as análises que o professor Jerônimo escreve ao longo da sua fala, né, a necessidade de ressaltar na sua fala essa importância que tem da gente referenciar todos os autores, porque produzir, né, dados analisados cientificamente no nosso país é uma tarefa muito árdua para a gente que atua na academia e merece efetivamente prestígio, né? A gente precisa prestigiar aqueles que produzem, ainda mais nesse período todo de pandemia, que a gente foi muito impactado por isso, né? Ele também escreve uma dica legal, que é, à medida que você vá lendo, já vá copiando as citações integralmente daquilo que você leu, que às vezes a gente se perde no processo de pesquisa. Eu li isso em algum lugar e não anotei, não marquei, não grafei, perdi. Então, quero agradecer a participação de todos, tá, nesse primeiro momento,